Lição 1. A família. O maravilhoso Deus que instituiu a família criando o primeiro homem, Adão, e a primeira mulher, Eva, foi o mesmo que instituiu a igreja. Existe uma grande e profunda relação entre essas duas instituições. A igreja é formada pelas diversas famílias que tiveram o privilégio de encontrar a salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, a igreja se torna na grande família de Deus que um dia estará com Jesus para sempre. A família necessita da igreja, tanto quanto esta, daquela. Ambas têm uma tarefa em comum aqui na terra: evangelizar os povos e proporcionar ensino bíblico genuíno para o crescimento e o desenvolvimento do cristão. A origem da família. Com base nas Escrituras Sagradas, podemos afirmar que a família é uma instituição de origem divina. Gênesis 5, 1, 2. Após ter criado o homem, Deus fez uma avaliação de toda a sua obra e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis 1 e 31. Deus abençoou todas as coisas criadas, plantou um jardim, fez brotar todas as árvores, cercou aquele lugar de águas cristalinas e colocou ali o homem para que desfrutasse de toda aquela beleza. Deus observou o homem e viu que não era bom que ele estivesse só. Gênesis 2 e 18. Portanto criou a mulher para ser-lhe uma adjutora. Os propósitos divinos. A criação do homem. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1 e 26, para que tivesse domínio sobre toda a terra. O propósito divino incluiu uma vida de felicidade e prazer. Mesmo com o trabalho, Gênesis 2 e 15, porém sem preocupações, medo ou ansiedade. Esse homem deveria estar permanentemente na presença de Deus, gozando da sua maravilhosa companhia. A criação da mulher. Tudo aquilo que Adão necessitava para sua subsistência havia ali naquele jardim. Contudo, faltava-lhe algo. Deus notou a sua solidão e então lhe providenciou uma companheira. Deus reconheceu a necessidade de Adão e disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Gênesis 2 e 18. Em outra versão, Ara, diz uma auxiliadora que lhe seja idônea. Idônea significa capaz, que lhe fosse conveniente, como um complemento em sua vida, semelhante, nem inferior e nem superior em qualidade. Por essa razão Deus tomou da costela do homem e formou a mulher, Gênesis 2, 21, 22. O propósito divino, porém, não era tão somente terminar com a solidão de Adão. Ele tinha propósitos mais firmes e mais profundos. Por essa razão macho e fêmea os criou. Gênesis 1 e 27. Igualdades. Na sabedoria infinita de Deus, o homem e a mulher, apesar das diferenciações, têm aspectos iguais, a saber, a condição de ambos serem feitos à imagem e semelhança de Deus. Ambos receberam do Criador a grande parcela de confiança, quando os colocou como mordomos para dominarem sobre grande parte da criação. Uma vez criados, ambos foram considerados por Deus como muito bons. Deus encontrou prazer em tê-los criado. Diferenças. Com as diferenças Deus prestigiou o casal com a possibilidade de se completar, permitindo-lhes um crescimento harmonioso dentro de um respeito de individuação. O homem e mulher são criados com a constituição diferente, independente um do outro, na forma de ser, de perceber e de reagir. É esta diferença, no entanto, que aproxima o homem da mulher, estabelecendo perfeita relação entre ambos para se tornarem dois em uma só carne. Toda essa diferenciação é entendida em termos de complementação e não de competição. Teorias errôneas. Muitos homens ilustres e estudiosos criaram teorias acerca da origem do homem. Podemos afirmar, sem medo de errar, que tudo que for escrito a esse respeito que exceda ou se contraponha à palavra de Deus, é falso e mentiroso. Por essa razão não tem base para despertar credibilidade. Conceitos básicos sobre a família. Conceitos de família. A palavra família é de origem latina, e é usada para definir um conjunto de pessoas que mantêm um vínculo doméstico, íntimo. Ao estabelecer seu projeto de criação, Deus fez tudo perfeito e numa cadeia sequencial. Por último, criou o homem e a mulher como o arremate, o ponto final.
O livro de Gênesis traz duas narrativas sobre a criação do homem e da mulher. Uma no capítulo 1, sintética e geral. 2, outra no capítulo 2, mais detalhada. O fato é que Deus percebeu que o ser humano precisa de convivência humana. Ao criar o primeiro casal, deu-lhe o potencial reprodutor, de forma que Deus estava lhe dizendo: dou-lhes condição de gerar seres para que não estejam sós. Deus é um ser comunicativo, e como o ser humano é a sua imagem e semelhança, herdamos dele esta qualidade. Só há comunicação quando existe o outro. Por isso Deus fez a família como o primeiro centro comunicador, facilitando desta forma a saúde completa do indivíduo. A família é o sistema social básico, fundado diretamente por Deus, mediante o casamento, para constituir a sociedade humana. A família é o sistema social menor. A sociedade é o sistema social maior. O que ocorrer ao sistema social menor afetará o sistema social maior. As famílias regularmente constituídas formam estruturas sociais. As estruturas sociais formam comunidades. As comunidades formam cidades. As cidades formam países. Os países formam o globo. Portanto, a sociedade humana é uma estrutura maior, composta de famílias, que são as estruturas menores. Logo, se as famílias se desintegram, a sociedade humana vem à ruína. Conceito de casamento. O casamento é uma instituição social de origem divina, fundada diretamente por Deus, no princípio da raça humana, para dar origem e sustentação à família. Deus mesmo proveu o primeiro matrimônio entre Adão e Eva, quando ainda estavam no Éden. Gênesis 2, 18, 22 ao 24. Conceitos de amor e de amar. Amar é viver para o outro, para fazê-lo feliz e vice-versa. É um auto-sacrifício mútuo entre duas pessoas. O sacrifício este alimentado pela comunhão amorosa entre ambas as partes. Amor é uma autodedicação voluntária, amorosa e recíproca entre duas pessoas, sendo essa autodedicação mantida pela comunhão entre estas duas pessoas. Amor e amar são, portanto, mais do que um sentimento, mais do que suspirar, mais do que sonhar, mais do que um ato instintivo. O amor é a maior terapêutica que se conhece, principalmente o amor de Deus operando em nós, e, através de nós para com o próximo. É bom que fique claro que o amor puramente humano, por mais desenvolvido e puro que for, é limitado, exclusivista, sectário, possessivo e costuma situar-se bem perto do ódio e da vingança. O amor humano, por mais abundante e profundo que for, não é eterno. Ele pode estagnar-se, esfriar e morrer se não for cultivado. Se o amor não for cultivado, surgirá a carência afetiva, gerando tensões e podendo criar um triângulo perigoso e destruidor de casamentos. O amor como princípio, quando na sua essência e pureza, é parte da natureza e caráter de Deus. 1 João 4, 8, 16, Jeremias 31, 3, João 13, 1. A instituição do matrimônio. A instituição do matrimônio data dos primórdios da criação e reflete necessidades de ordem moral, social, física e também espiritual, necessidades essas que estão inerentes à natureza humana. O matrimônio não se constitui apenas de uma cerimônia e uma festa para dar satisfação à sociedade, mas é a união de duas pessoas diferentes que passam a ser uma unidade. O princípio da união. O matrimônio foi uma obra complementar de Deus. Constituiu-se na união legítima de um homem com uma mulher, Gênesis 2 e 24, Efésios 5 e 31, Mateus 19, 5, 6, Marcos 10, 7. Pelo casamento o homem une-se à mulher, num entendimento perfeito, numa comunhão genuína, numa aproximação e identificação, tal que já não são mais dois, mas uma só carne. Passam então a constituir uma só unidade. Esse sentimento de unidade que se estabelece no matrimônio é tão profundo e tão importante que é comparado com a união da Igreja com Cristo. Efésios 5, 31, 32. Finalidades da união. Deus verificou que não era bom para o homem que ele permanecesse sozinho. Isso nos faz entender que sozinho o homem não encontraria satisfação completa e nem conseguiria realizar-se na vida. Satisfação mútua. O homem é de natureza gregária.
Nasceu para receber e prover companhia para outrem. Ele se sente satisfeito quando pode viver partilhando suas tristezas e alegrias com alguém. É no casamento que o homem e mulher consolidam tal satisfação, porque a base do matrimônio é o amor. Gênesis 2:24, Amós 3:3. Esta relação de amor trará equilíbrio nas ações de ambos os cônjuges e tornará mais fácil a comunicação, que é o veículo para a expressão dos sentimentos de ambos. 2. Procriação. É pelo casamento que a espécie humana se perpetua. Gênesis 1:28, 4:1. O pecado cauterizou a consciência do homem de tal forma que ele se tornou insensível à vontade de Deus. O homem tornou-se um cego espiritual em consequência do pecado. Dessa forma, pratica toda a espécie de abominação, destruindo-se a si próprio, deixando de observar os preceitos divinos. Outros, por serem mal informados, não querem assumir compromissos sérios, porém, se prostituem e desobedecem às ordens divinas. 1 Timóteo 4:1-3. As verdades bíblicas devem ser ensinadas e vividas, mesmo que a muitos pareçam coisas do passado. Hoje em dia se dá muita ênfase ao amor livre. Por essa razão os jovens concluem que não há necessidade de casamento. Mas não é assim que a Bíblia ensina. 1 Coríntios 7:1-5. O casamento é um meio de preservar a pureza moral, tanto na família como na sociedade. 3. Companheirismo. O casamento acaba com o isolamento do ser humano. Gênesis 2:18. 1 Coríntios 11:9-11. Uma das necessidades do ser humano é a de ser compreendido. Deus criou o homem com suas necessidades peculiares, mas também concedeu formas para que essas necessidades sejam satisfeitas, isto para que haja procura, aproximação e vivência que dê condições à perpetuação da espécie. Companheirismo é compreensão, é negar-se a si mesmo em favor do outro, é aceitação mútua, é saber dialogar sem se alterar por coisas mínimas, é saber ouvir e saber também respeitar os direitos alheios. É compartilhar de um amor verdadeiro. A vida conjugal. A vida conjugal deve se apoiar num fundamento invisível que consiste no amor e obediência aos preceitos divinos. Este é o alicerce do lar cristão. Esse é o primeiro mandamento que Jesus nos deixou e que vem seguido de um outro que o complementa, Mateus 22:37-39. O relacionamento dos cônjuges. A unidade da família dependerá do relacionamento que é mantido pelos cônjuges. Um casamento poderá fracassar ou poderá se tornar uma bênção se cada um, marido e mulher, tomarem a iniciativa de colocar o Senhor em primeiro lugar em todas as suas atitudes. O amor deve nortear a vida do casal. Tito 2:4, Colossenses 13:19, 1 Tessalonicenses 13:12. O amor é a essência que dá o aspecto agradável ao casamento. O casal que anda unido resiste com maior facilidade e mais firmeza aos momentos difíceis da vida. É necessário que haja comunicação. O problema da sobrevivência tem levado tanto o homem como a mulher a passarem uma grande parte do seu tempo separados. Em muitos lares é difícil a família se reunir para uma refeição ou para alguns momentos de lazer. Essa falta de comunicação está desencadeando sérios problemas para a vida familiar. Cada vez distanciando-se um do outro, cada qual vai tornando-se mais independente e então começam as acusações mútuas. A Bíblia tem recomendações para esses casos. Lucas 6:31, Efésios 4:27. Se alguém deseja ser considerado, ver seus sentimentos respeitados, ver seu ponto de vista aceito, faça uma análise do seu comportamento e esforce-se para demonstrar apreço e consideração aos sentimentos do sua esposo. Entabule uma conversa, discuta algum assunto, por mais simples que seja, escute, use de franqueza e de sinceridade. Tanto o marido como a mulher têm o direito de saber o que pensam a respeito de tudo que interessa ao relacionamento do casal. 1 Coríntios 1:10. Esses entendimentos fortificam os laços familiares e evitam contendas, desacordos, desunião, discussão e egoísmo. Filipenses 2:3. A posição dos membros da família.
Todas as vezes que o homem muda a ordem das coisas determinadas por Deus, sofre consequências desastrosas. Quando o marido deixa de oferecer a Deus primeiro lugar na sua vida e não cumpre as responsabilidades impostas pelo casamento, surgem tensões, conflitos e ansiedades. Da mesma forma acontece com relação à esposa e aos filhos. Quanto ao papel do homem, Efésios 5:23, no lar é o responsável pela família. A ele pertence o lugar de líder. O marido é a cabeça da mulher. Isto não significa ser um ditador e sim exercer uma posição de liderança na família. Ele foi criado primeiro, 1 Timóteo 2:13 e 14. O marido é representado como o provedor da família e também como protetor, Marcos 13:27. Foi o próprio Deus quem deu essa posição ao homem. Ela não precisa ser tomada à força, 1 Pedro 3:7. A recomendação para o marido é que ame sua esposa profundamente. O homem deve tomar, para com sua esposa, a mesma posição que Cristo tem em relação à igreja. Amar significa também liderar com compreensão, isto é, demonstrando sabedoria e discernimento, entendendo que a mulher tem necessidade de sentir-se segura e abrigada. O marido deve respeitar a posição de autoridade e governar bem a sua casa, respeitando os interesses e as necessidades dos demais membros. Como líder, o marido deve prover não só o sustento material, mas também o espiritual, que é o mais necessário. Ele se torna responsável diante de Deus por toda a sua família. Quanto ao papel da mulher, Efésios 5:22, atualmente existem muitas ideias, teorias e movimentos que questionam a posição da mulher moderna, procurando colocá-la em pé de igualdade com o homem. Convém que a mulher cristã tenha por base a palavra de Deus, e dela formule seus conceitos. É uma questão de compreensão apenas. Deus quis escolher o homem para ser o líder da família em virtude de ordenar as coisas e também pelo fato de o casamento envolver duas pessoas. É claro que uma delas tem de ser a responsável direta pela orientação e pelo bom desenvolvimento da família. A mulher deve submeter-se à liderança do marido, assim como a igreja é submissa a Cristo, Efésios 5:24. A mulher cristã não se deve considerar uma escrava pelo fato de estar submissa ao marido porque de fato, ela é uma companheira, uma ajudadora. Deus criou Eva para suprir uma necessidade de Adão. Isto significa que ele estava incompleto. E um lar não pode se constituir sem a necessária presença da mulher. Ela é escolhida por Deus para a tarefa mais extraordinária, a de ser mãe. Portanto, cada membro é tão necessário em uma família quanto o outro. O homem e a mulher se completam. A posição de ambos é de honra, a cabeça nunca poderá decidir sem a participação do corpo. O bom êxito da família depende, em grande parte, da compreensão e aceitação dos princípios e normas instituídas por Deus. Submissão ao marido não significa que a mulher não tenha opinião formada, ou que não possa explanar suas opiniões. A mulher também compartilha das responsabilidades do lar, Provérbios 31:10-31. Já os filhos devem ser considerados como bênçãos recebidas do Senhor, Salmos 127:3, 128:3. Deus tem planos para os filhos dos seus servos. Há na Bíblia promessas para os filhos obedientes, Êxodo 20:12, Efésios 6:2. Os filhos precisam encontrar em seus pais um exemplo de vida que os leve a crescer, Provérbios 22:6. Os pais devem crescer juntamente com seus filhos. Isto significa compreensão e orientação adequada a cada fase do crescimento e desenvolvimento. Os filhos precisam ser disciplinados e admoestados a fim de que cresçam firmes e fiéis a Deus. Disciplina significa ensinar no caminho em que deve andar. Os pais devem portar-se com sabedoria ao determinar um castigo para seu filho, Efésios 6:4, levá-los a Jesus deve ser um cuidado constante, 2 Timóteo 1:5, 13:14-17, Salmos 78:1-4, e propiciar um ambiente de paz, satisfação e amor. Parte 2. Importância da família. A família é o fator mais importante na formação de um ser humano.
ou ela o prepara para que chegue ao seu destino final e à realização pessoal, ou ela o mutila e cerceia, impedindo de atingir todo o seu potencial original. Quando uma sociedade começa a desvalorizar a família, sofre uma perda irreparável. E se a desvalorizar por muito tempo, tal sociedade acaba ficando no esquecimento, como já sucederam com muitas outras do passado. A primeira instituição que Deus fundou foi a família. Aliás, ele estabeleceu apenas 3 instituições: o lar, ou a família, o governo e a igreja. Essas 3 constituem os elementos básicos de uma sociedade sólida e bem ordenada. 1. Família. A família, Gênesis 2, 18 ao 25, deveria proporcionar a seus membros um abrigo, onde se preparariam para entrar na sociedade e depois servirem a Deus e ao próximo. 2. Governo. O governo humano foi estabelecido por Deus, Gênesis 9, 4 ao 7, 10, 5, Romanos 13, 1 ao 8, com o objetivo de proteger o homem de indivíduos depravados que, ou não tinham sido preparados em suas famílias, ou se recusavam a obedecer aos princípios de Deus relativos ao respeito aos outros e à civilização. 3. Igreja. A igreja foi instituída muitos anos depois, devido ao fato de a família e o governo terem fracassado na função de proteger o homem de si mesmo e do próximo. O pecado básico do egoísmo ou da vontade própria, que dominava o coração do homem, havia levado a sociedade a uma condição terrível, de tal forma que a maioria dos seres humanos eram escravos de outros. E foi a esse ambiente pecaminoso que Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos pecados do homem, a fim de que este pudesse renascer e obter uma nova natureza. Essa natureza o capacitaria a obedecer aos princípios, provados pelo tempo, e que o fariam chegar à felicidade e à realização pessoal, os princípios revelados na Palavra de Deus. E foi para ensiná-los aos homens que ele fundou a Igreja. O objetivo básico da igreja que Jesus Cristo prometeu fundar era ensinar o Evangelho e os mandamentos de Deus. Mateus 28, 18 ao 20. Sempre que uma igreja realiza sua obra de maneira positiva, ela fortalece as famílias que a compõem, e elas atuam como fator de estabilidade da sociedade, dando como resultado liberdade e oportunidades, que ainda não foram igualadas pelas culturas pagãs existentes no mundo. Quando a igreja fala em sua função de ensinar, tanto a família como a sociedade sofrem as consequências disso. Os melhores casamentos e famílias que há hoje em dia são os de lares cristãos, cujos membros frequentam assiduamente uma igreja que ensina os princípios bíblicos para o viver cristão. Os jovens que saem desses lares são a esperança do mundo, para a liderança do futuro. O lar e a igreja não são instituições situadas em campos opostos, mas, sim, instituições que se sustentam mutuamente. Na verdade, se não fosse pela igreja, os humanistas de nossos dias, com suas doutrinas de que não existem valores absolutos e de que cada indivíduo deve fazer o que tem vontade, já teriam destruído nossa cultura. Dando pouco ou nenhum valor ao lar, eles já o teriam abolido se pudessem, passando ao governo a tarefa de criar os filhos menores. Isso poderia dar certo no que diz respeito ao controle da mente, mas certamente destruiria a liberdade do homem, sua felicidade e realização pessoal. Qualquer coisa que for nociva ao lar é inimiga da sociedade, e o humanismo se tornou o maior fator de destruição da família em nossa cultura. A família é de importância vital para os adultos. A família foi a primeira instituição de Deus, porque é essencial para o homem. Sozinho ele é incompleto. Quase todos conhecem bem o relato de Gênesis 2, onde lemos que Adão, sozinho, estava dando nome aos animais que passavam diante dele. E o trecho se encerra com as seguintes palavras: para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Em seguida temos a história de como Deus fez uma provisão especial para Adão. Retirou uma costela dele, criou a mulher, e lhe trouxe. Gênesis 2 e 20 ao 22. Os teólogos de espírito mais romântico gostam de dizer que este foi o primeiro casamento do mundo, e que a cerimônia foi realizada por Deus. E daquele dia até hoje, nenhum outro fator tem tido maior importância para o homem do que o lar.
Um estudo sobre o estresse humano, empreendido pelo Dr. Thomas Holmes, da Universidade de Oregon, durante 25 anos, apresenta uma relação de 43 crises que ocorrem em nossa vida, por ordem de gravidade, para a produção do estresse. Na primeira metade dos problemas causadores de estresse acham-se diretamente relacionados com o lar. Observemos os primeiros 10 fatores que se segue adiante. Primeiro, morte de um dos cônjuges, 100 pontos. Segundo, divórcio, 73 pontos. Terceiro, separação do casal, 65 pontos. 4, cadeia, 63 pontos. Quinto, morte de um parente próximo, 63 pontos. Sexto, doença ou ferimento grave, 53 pontos. Sétimo, casamento, 50 pontos. Oitavo, perda do emprego, 47 pontos. Nono, reconciliação entre casal, 45 pontos. Décimo, aposentadoria, 45 pontos. A não ser pelo ferimento físico, ao qual ele atribuiu 53 pontos, 6 dos primeiros 7 traumas mencionados têm relação com afastamento familiar, lembrando que a cadeia separa uma pessoa de seus entes queridos. Segundo o Dr. Holmes, os problemas familiares são 2 vezes mais prejudiciais que os outros fatores causadores de estresse, em alguns casos até 3 ou 4 vezes mais. Dos 43 problemas citados por ele, há 23 que se acham relacionados com a família. Uma conclusão a que podemos chegar pela análise desse quadro é que os problemas de família nos causam mais estresse, porque a família é o fator mais importante de nossa vida. Na verdade, a realização na família conduz à realização pessoal. Se faltar a realização no meio familiar, nada mais importa na vida. A família é de importância vital para as crianças. A família de uma criança é, notadamente, a influência de maior importância em sua vida. Nenhuma outra chega tão perto dela. O lar molda o seu caráter e personalidade. É verdade que o temperamento herdado constitui uma forte contribuição para sua formação, mas a vida e a criação recebida no lar é que determinam a direção que o temperamento irá tomar. Apesar de reconhecermos a enorme influência que a televisão e a escola exercem sobre o caráter e valores morais de nossos filhos, a verdade é que nada tem maior influência que o lar e a família. O lar é o coração do processo de edificação do caráter. Essa verdade deve ser altamente tranquilizadora para os pais crentes, que às vezes se indagam se poderão criar bem os filhos, nestes dias de tanta corrupção e maldade. Encaremos os fatos. O primeiro século da era cristã, também, a vida oferecia poucas possibilidades de felicidade, mas os cristãos se casavam e tinham filhos muito bons, e eles dominaram o mundo ocidental em menos de 300 anos. Muitas famílias cristãs ativas estão entregando à sociedade jovens de excelente caráter. Naturalmente, os cristãos de hoje contam com vantagens que os crentes do primeiro século não conheciam, como, por exemplo, a influência vital da igreja tanto nos pais como nos jovens. As influências recebidas na infância. Família. Primeiros meses de vida. Valores morais e caráter. Segurança e autoconfiança. Primeiros meses. Senso de curiosidades. Alguns pensam que se recebem nas primeiras horas de vida. 3 a 4 anos. Autoconfiança. 3 a 5 anos. Direção sexual. 6 a 8 anos. Capacidade sexual futura. O quadro apresenta algumas das importantes influências que a criança recebe na infância e que afetam toda a sua vida. Os valores morais e o caráter não são aprendidos dos pais, elas os captam no convívio do lar. A criança que vê os pais demonstrando respeito pelos direitos dos outros forma uma atitude correta para com o próximo. Mas aquela que vê os pais mentirem e enganarem fará a mesma coisa. A criança que se sente profundamente amada desde o primeiro dia de sua vida será muito mais segura, guardadas as proporções de seu temperamento, do que a que se sente rejeitada.
Fora feito um estudo com recém-nascidos num hospital e verificou-se que aqueles que foram separados da mãe imediatamente após o nascimento, ficando distanciados delas até 6 horas, e depois trazidos para a primeira mamada, revelaram, um mês depois, menos senso de curiosidade e agilidade mental do que os que foram colocados nos braços da mãe logo que ambos estavam prontos. Alguns médicos já chegaram à conclusão de que longos períodos de separação da mãe são prejudiciais ao estado emocional do bebê. Está claro que a intenção de Deus era que o recém-nascido passasse do ventre da mãe para o contato do seu corpo. Nessas questões, a medicina moderna está longe de ser um auxílio à natureza, pois pesquisas já demonstraram que as crianças amamentadas ao seio têm menor propensão para a gagueira, à idade de 5 ou 6 anos, do que aquelas que são amamentadas na mamadeira. Os médicos que realizaram esse estudo não estavam muito certos se essa diferença era causada pelo fato de a amamentação ao seio fortalecer mais os músculos da boca, ou por terem elas maior segurança emocional, devido ao contato, proximidade, amor e carinhos da mãe. Uma menina de 5 ou 6 anos, que tem liberdade de correr para os braços do pai, sentar em seu colo e beijá-lo sempre que quiser, será uma jovem emocionalmente preparada para ser, daí a 15 ou 20 anos, uma esposa sexualmente ajustada. Mas, se uma garotinha vê o pai rejeitar todas as suas expressões espontâneas de afeto, antes de chegar aos 6 ou 8 anos de idade, ela já estará predisposta à frigidez. A melhor educação sexual começa bem antes de a criança ir para a escola. Pais que se amam e demonstram sua afeição quase nunca têm filhos frígidos ou homossexuais. Muitos jovens aceitam a mentira de que já nasceram homossexuais. É que os sinais de desvios já surgem logo no início da vida, e eles então pensam que é algo de nascença. Na verdade, sua inclinação sexual geralmente foi determinada antes dos 3 anos de idade, devido a uma rejeição do pai ou à presença de uma mãe dominadora ou sufocante. A melhor prevenção contra o homossexualismo é um relacionamento terno e sadio com o pai, para a menina, e com a mãe, para o menino, e uma figura positiva da mãe para a menina e do pai para o menino. Antigamente, o pai que tinha uma figura masculina positiva, e sempre passava algum tempo na companhia dos filhos, nunca tinha problemas com filhos homossexuais. Ultimamente tem havido tanta divulgação e incentivo do homossexualismo, que muitos jovens resolvem experimentar. A prevenção contra o problema é uma boa vida familiar. Pais irritados e agressivos tornam os filhos irritados e agressivos. Pessoas educadas e bondosas, da mesma forma, reproduzem essas qualidades na vida dos filhos. O ditado diz: tal mãe, tal filha, não é apenas um dito qualquer. É um truísmo. E se a mãe for como deve ser, a filha será a melhor possível. O casamento é importante para a família. Embora um bom relacionamento entre pais e filhos seja de grande importância, não é a base principal de um bom lar. Deus instituiu primeiro o casamento, depois os filhos. Por alguma razão, hoje em dia, parece que o foco mudou, e temos lares centralizados nos filhos. Isso é um grave erro. Um bom casamento é fundamental para que haja um bom lar. Aquele que, por engano, sacrificar o relacionamento com o cônjuge em favor dos filhos, estará destruindo a ambos. As crianças compreendem, instintivamente, que ocupam o segundo lugar no coração dos pais. E se analisarmos sua posição no lar, veremos que é bastante transitória. Eles vivem na dependência íntima dos pais apenas 5 anos, depois disso, durante os 15 anos seguintes vão gradualmente tornando-se independentes. Os pais, por outro lado, podem passar até 50 anos um ao lado do outro, e, em circunstâncias normais, estarão ligados entre si pelo resto da vida. Portanto, a criança, desde o momento em que inicia a vida, está sendo preparada para o momento em que se emancipará, e ela irá desenvolver-se maravilhosamente no lar onde receber o segundo lugar no amor. Os piores casos de filhos desajustados emocionalmente não são os que foram rejeitados pelos pais, mas aqueles cujos pais os usaram para preencher uma carência afetiva, devido a um amor conjugal deficiente.
Por isso, ficaram sufocados de amor paterno ou materno. Os fundamentos da família. Os fundamentos são as bases de sustentação da família como instituição. Se esses fundamentos forem rejeitados, esfacelados, ignorados, abandonados, arruinados e destruídos, a família se ruirá. 1. O casamento como um concerto diante de Deus entre marido e mulher. Malaquias 2:14. Ezequiel 16:8. A. É um concerto feito diante de Deus e da sua palavra. Malaquias 2:14. Ezequiel 16:8. Gênesis 2:22b e Provérbios 2:17. B. É um concerto feito também diante dos cônjuges, da família, da igreja e da sociedade. 2. A liderança do marido no lar. Efésios 5:22-23. A. Condições para o marido exercer esta liderança: governo, direção. Amar a esposa com o amor de Deus. Efésios 5:25. Esta condição é ao mesmo tempo um mandamento bíblico. Amai vossas mulheres. Efésios 5:25. O marido não tem opção aqui, biblicamente falando. A mulher sente-se mais valorizada quando amada pelo marido. Não ser violento, cruel, rude com a esposa. Colossenses 13:19b. B. O modelo do amor do marido para com a esposa, como Cristo amou a igreja. Efésios 5:25. C. O marido como dirigente da esposa e da família, tem de saber que ele tem um Senhor sobre si. Cristo. 1 Coríntios 11:3. D. Numa assembleia de duas pessoas não há maioria. Logo, uma delas será responsável pelas decisões finais. P. Para este papel Deus destinou ao marido. 3. A submissão da esposa ao marido. Efésios 5:22-24. A. É um mandamento divino. Sujeitai-vos a vossos maridos. Efésios 5:22. Condições dessa submissão da esposa. Submissão ao marido como ao Senhor. Efésios 5:22. Isto é, submissão por amor e por causa da palavra de Deus. Submissão total. Sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Efésios 5:24. B. O marido é o cabeça da mulher. Efésios 5:23. O marido sente-se mais valorizado quando respeitado e obedecido pela mulher, e também amado, tudo de acordo com a revelação divina, a palavra de Deus. 4. A obediência dos filhos aos pais. Efésios 6:1-3. A. O modo da obediência dos filhos no Senhor. Efésios 6:1. B. A razão da obediência dos filhos, porque isto é justo. Efésios 6:1b. C. O alcance da obediência dos filhos, em tudo. Colossenses 13:20. D. As bênçãos da obediência dos filhos. Ir bem na vida. Efésios 6:3a. Vida em todo sentido. Ter longa vida. Efésios 6:3b. Vida em todo sentido. 5. A obediência dos pais a Deus. Efésios 6:4. A. Não provocando a ira dos filhos. Efésios 6:4a. B. Ensinando a doutrina do Senhor aos filhos. Efésios 6:4b. Deuteronômio 6:6-7. C. Aplicando a disciplina do Senhor aos filhos. Efésios 6:4c. 6. A palavra de Deus no lar. Deuteronômio 11:18-21. 6:6-9. A. É a palavra de Deus na constituição e na direção da família. B. Para as bases da família, Deus estabelece a sua palavra. Efésios 5:26-27. C. Um dos efeitos da palavra de Deus na família é a sua santificação. Efésios 5:26. Como a palavra de Deus santifica a família? Revelando impurezas na família, guiando a família à fonte espiritual de purificação, fortalecendo a família para resistir ao mal, ensinando a família sobre os males espirituais que atacam e procuram destruí-la, lavando as impurezas da família, a lavagem da água pela palavra. Efésios 5:26. 7. A Igreja de Deus. A. É o relacionamento família-igreja-família. B. Ao tratar da família, Deus incluiu a sua igreja. Ver quantas vezes a Bíblia fala em igreja. Efésios 5:23-25, 27, 29, 32. C. A família necessita da igreja, e a mesma necessita da família.
D. A Igreja de Deus é um dos grandes fundamentos da família, é um fundamento espiritual, moral, social. Sem estes fundamentos, a família não resistirá aos ataques diabólicos diretos e indiretos, enfraquecerá, se desintegrará e se arruinará. Isso está ocorrendo cada vez mais por toda parte, pela inexistência ou destruição destes fundamentos.